pessoal, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de francês. Esta é a aula de número 29 e hoje nós vamos tratar sobre o futuro no francês. Então, le futur simple. Então vamos a alguns exemplos. Deux amis parlent de leur projet. Dois amigos falam de seus projetos. Então o que eu vou fazer agora vai ser um pequeno diálogo, tá, entre dois amigos conversando, e eles vão falar do projeto que eles têm no futuro, tá bom? Então vamos lá. Ele fala aqui: Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Então, o que você fará no verão próximo, ou o que você fará no próximo verão. Aí ele vai responder aqui: Je ne sais pas exactement, je partirai peut-être en Angleterre. Ah, bom. Veja, eu não sei exatamente, certo? Não sei ao certo. Peut-être seria talvez. Então, eu partirei, eu irei, talvez, para a Inglaterra. Tá ok? Aí ele continua aqui, ó. Et où est-ce que tu iras? À Londres? E onde você irá? Onde é que você irá? Aqui o futuro, irá. Onde você irá? A Londres? Para Londres? Aí ele continua: J'ai des amis là-bas. Lembra desse de que a gente viu a aula passada? Então estou dizendo, eu tenho amigos lá. Esse lá é lá, ali, acolá. Então quando eu falo aqui, eu tenho amigos lá, quer dizer que eu não estou dizendo quantos amigos, eu não estou dizendo a quantidade, eu estou dizendo que tenho amigos, mas não estou dizendo a quantidade. Então eu tenho amigos lá. Ils habitent, porque eu não leio o ENT, porque é plural, eles, elas. Sempre quando for eles, elas, que é il, elle, eu não leio o ENT no final do verbo. Então eu leio até o T, habite. O NT não leio. Então, ils habitent dans la banlieue de Londres. Tu vivras chez eux. Aqui merece uma explicação. Eles habitam, eles moram dentro de la banlieue, é subúrbio, tá? A periferia. Então, eles moram dentro da periferia, dentro do subúrbio de Londres. Tu vivras, você viverá, chez eux. Sempre quando eu uso esse chez aqui e um pronome depois, estou referindo à moradia, à habitação, à casa. Então, você viverá na casa deles. Se fosse chez moi, você viverá na minha casa, comigo, no meu lar, tá bom? Então, de novo. Et où est-ce que tu iras? À Londres? J'ai des amis là-bas. Ils habitent dans la banlieue de Londres. Ele responde aqui: Non, je n'habiterai pas chez eux. Não, eu não habitarei, eu não morarei, porque eu estou usando aqui o pá. Aí aqui antes eu usei o ne. Ne, o verbo, e o pá é para negar, oficialmente. Então, je ne pas. Je ne habiterai pas. Je n'habiterai pas chez eux. Então, eu não morarei com eles. Tá? Até escrever aqui, não. Eu não vou morar com eles. Não vou morar ou não morarei. Je chercherai probablement
un appartement, partager avec un ou deux autres. Então, eu procurarei, ou vou procurar, provavelmente, um apartamento para compartilhar com um ou dois outros. Quer dizer, com um ou dois amigos. C'est assez courant là-bas. O que é isso aqui? Isso é bastante, muito comum lá. Lembrando que o là-bas é lá, ali e acolá. Então, c'est assez courant là-bas. Isso é muito comum lá. Aí ele continua. Tu ne travailleras pas. Você não trabalhará, ou você não vai trabalhar. Então, ele responde, o é, lembrando que esse o é uma gíria para o i, assim como ya, em inglês é uma gíria para yes. Então, o é, je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au mois. Ué, sim, eu creio que eu encontrarei facilmente um pequeno trabalho, um pequeno emprego pelo verão, como pelo menos, ok? Então, je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au mois. Então ele responde, ce sera bien. Ce sera bien. Isso será bem. Ou para os íntimos vai ser legal. Bom, então esse foi o diálogo que os dois amigos tiveram. Agora, para a gente explicar direitinho aquele diálogo, vamos entender o futuro simples em francês. Vamos pegar aqui o verbo comer, que é verbo manger. Manger é comer. Ele é um verbo regular, verbo terminado em er. A gente já viu a conjugação desses verbos no presente. Agora vamos ver no futuro. Olha só, para o futuro, esses verbos regulares, verbos comuns da primeira pessoa, terminado em er, primeiro grupo, a terminação deles é AI, AS, A, ONS, EZ e ONT. Então aqui, ó, je mangerai, que termina em AI, tu mangeras, termina em AS, il, elle, mangera, termina em A, nous mangerons, termina em ONS, vous mangerez, termina em EZ, e il, elle, mangeront, termina em ONT. Tá bom? Então, essa regrinha aqui você segue normalmente, geralmente, para um verbo regular em francês no futuro. Então, essa foi a regra para um verbo regular, né, terminado em ER, manger. Agora aqui, olha só, a regra para os verbos terminados em RE, não é ER, RE, então seriam verbos irregulares. É bem simples também, então é uma outra regra. Nesse caso, só precisa tirar o E, o verbo termina em RE, certo? Então você tira esse E aqui no final e já tem o radical do verbo. Então o verbo termina em RE, você tira o E, o que sobrar vai ser seu radical. Tá bom? Nesse radical
E a gente vai usar a terminação que a gente usou lá em cima, tá? Então vamos aqui, ó. Cadê? Eu tiro o E, já tem o radical do verbo. Vamos pegar um exemplo aqui. O verbo dire. Olha só, ele termina em RE, francês. Significa dizer. O que eu vou fazer? Eu tiro o E do verbo, então o DIR, dir, é o meu radical. Em cima desse radical, que eu vou acrescentar essas terminações que eu já tinha usado lá em cima. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Tá bom? Então, regrinha, verbo termina em RE, tiro o E sobre o radical. No radical eu vou acrescentar isso daqui. Então, vamos ver como fica. Então, aqui está. O verbo dir, tá? Eu tirei, tá aqui. Tiro o E, sobra DIR. Em cima desse IR, eu vou acrescentar para a primeira pessoa. AI. Então, G, dir, segunda pessoa. Tu, diras, acrescentei AS. Terceira pessoa. Il dira, acrescentei o A. Primeira pessoa do plural. Nous dirons, acrescentei ONS. Segunda pessoa do plural. Vous direz, acrescentei EZ. E terceira pessoa do plural. Ils diront, acrescentei ONT. Como a gente está vendo verbos terminados em RE, não ER agora, mas RE. Vamos pegar outro exemplo, tá? O verbo attendre, tá? Então, se ele termina em RE, o que eu faço? Eu tiro o E, tá? Aí o radical fica attendre, tá? Terminado em R. Em cima desse radical, que eu vou fazer o meu futuro, tá bom? Attendre, lembrando que attendre é esperar. Então, qual que vai ser o meu sufixo que eu vou colocar no verbo para virar futuro? É AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Então, vamos ver. Tem o radical. J'attendrai. Por que aqui eu não coloquei o G? Porque o verbo começa com vogal, então eu emendo, tiro o E do G, coloco apóstrofo e emendo com a vogal do verbo. J'attendrai. Tá aqui o AI. O próximo vai ser AS. Tu attendras. Tá aqui AS. Próximo vai ser o A. Il attendra. Próxima ONS. Nous attendrons. ONS. Próxima EZ. Vous attendrez. E a última ONT. Ils attendront. Ok? Bom, agora nós vamos ver alguns verbos mais regulares ainda, né? Tipo verbo ser, verbo estar, verbo ter, que em francês eles são, assim como no português, são verbos auxiliares, né? Vamos lá. Vale salientar que ainda existem os verbos irregulares, né? Ou auxiliares, como être, que é o verbo ser. O radical dele no francês é ser. Como assim? O que era o radical do verbo manger, por exemplo, que termina em ER. Então, eu só acrescentava isso daqui. Aí, AS, A, ONZ, EZ, ONT. Os verbos terminados em ER, eu tiro E e acrescento esse sufixo aqui para o futuro. O verbo ser, não é só tirar o E. Porque se eu tirar o E, o radical dele fica ETR, mas o radical do verbo ser, em francês, é ser. Tá bom? Aí, em cima desse ser, que eu vou acrescentar isso daqui. Tá vendo que estranho? O verbo em francês é être, mas o radical dele é igual ao português, ser. Só que você vai ler ser. Aí, vamos acrescentar isso daqui para ver como fica, tá? Até dei uma dica aqui, mas fica a dica, no futuro é serré, não se pode pronunciar muito forte, ele quase some, né? O som fica tipo de serré, isso aí vocês já sabem, né? Vamos ver a aplicação aqui, como vai ser. Então,
a terminação dele no futuro vai ser a mesma que a gente está usando. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pode ver que até agora a gente usou essa terminação para todos os verbos no futuro, tanto regulares quanto irregulares, tanto regulares quanto irregulares, e agora estamos usando para os verbos auxiliares, tá? Ser e ter. Então vamos ver. Onde que é o radical que eu falei para vocês, que vai ser ser, tá bom? Se escreve ser, é o radical para todos eles, e vou acrescentar isso daqui. Vai, je, se, ré, aí, tu seras, il sera, aqui o A, nous serons, aqui ONS, vous serez, aqui EZ, e ils seront, aqui ó, ONT, tá bom? Bom, e seguimos os nossos exemplos com dos principais verbos em francês, né? Que a gente já viu o verbo être, que é o verbo ser. Agora vem o segundo verbo, o avoir, tá? Lembrando que avoir é o verbo ter. Só que o radical do avoir é AUR. Esse vai ser o radical do verbo, tá bom? Eu já falei, em português, ele é o verbo ter. Então, tá aqui a terminação dele, que é a mesma que a gente usou até agora, AIS, AS, A, ONS, EZ, ONT. Vocês podem decorar isso daqui para o futuro, que a gente vai usar em todos os verbos. Então, como eu falei para vocês, o radical do verbo ter em francês é AUR, tá bom? Que eu vou ler isso aqui como OR. Então, vamos ver. J'aurais, o que aconteceu aqui? Usei o AIS, aqui, porque é para a primeira pessoa, eu. O G, eu tirei o E e coloquei o apóstrofo, porque a palavra seguinte começa com o vogal. Então, j'aurais, AIS. Próxima, tu auras, aqui o AS. Il aura, aqui também o A. Nous aurons, aqui ONS. Vous aurez, aqui o EZ. Ils auront, aqui o ONT. Então estamos vendo que essa terminação aqui a gente usa para todos os verbos quando fazemos o futuro simples, tá bom? Para terminar, né, nós temos as expressões como se, que significa é ou está no presente, e se será, que significa será ou estará na apresentação de futuro. E ainda podemos utilizar as seguintes expressões: il y a, que é existe, tem, isso no presente, e no futuro il y aura, haverá, existirá, terá. Tá bom? Então esse é o futuro simples que a gente usa em francês. Vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar agora sobre o futuro próximo, seria futur proche. Esse futuro próximo a gente usa com o verbo aller, que é o verbo ir, tá bom? Esse que é usado no dia a dia, seria no português, às vezes falar assim, eu estudarei, que eu falo, eu vou estudar, tá bom? Se no inglês, ele fala, ao invés de falar I will study, fala I'm going to study, ou I'm going to study. Então esse é o futuro próximo em francês. É isso que eu estou explicando aqui. O futur proche usa-se com o verbo aller, que é ir. Ele é realmente, né, a forma mais utilizada no dia a dia. Por isso que eu falo, eu vou fazer alguma coisa, ao invés de eu farei. Ou seja, esse é o modo mais simples e comum para se expressar em francês. Então, vamos ver exemplos disso. Então, vamos ver isso na prática, que é o verbo aller, que é o verbo ir. Olha só, je vais, que é no presente. Pode ver que a conjugação dele
presente, tá? Tá o AIS, mas aqui é o presente, não o futuro, do verbo a ler, do verbo ir. Por que vai se tornar futuro? Eu vou conjugar no presente, eu vou, depois o verbo da ação que eu vou fazer, infinitivo. Por exemplo, eu vou estudar. Então, o verbo ir, eu vou, e o verbo da ação no infinitivo, estudar. Tá bom? Então, eu coloquei em francês, je vais étudier les maths. Então, eu vou estudar matemáticas. Tá? É como se eu falasse assim, eu estudarei matemática. Só que eu estudarei é uma coisa assim, mais um futuro, como que eu posso dizer? Um futuro mais longe, mais distante. É um projeto que eu tenho, alguma coisa que eu vou fazer. Quando eu uso o verbo ir e o verbo infinitivo, dá a ideia de um futuro mais próximo. Eu vou jantar, eu vou comer, eu vou deitar, eu vou dormir. Então é uma coisa mais imediata do que eu irei aos Estados Unidos, viajarei à Europa, jantarei naquele restaurante. Fica como se fosse uma meta, um plano para o futuro. O imediato é uma coisa mais assim, mais repentina, mas sem planejamento, digamos assim. Então, je vais étudier les maths. Olha a próxima. Tu vas, que é tu vais, você vai, mas o verbo da ação no infinitivo. Então está aqui. Tu vas manger de la salade. Então, você vai comer. Por que eu uso aqui de la salade e não só la salada? Porque é aquilo que eu expliquei na aula passada. Eu não sei a quantidade de salada que eu vou comer. Tá bom? Eu sei que não é inteira, não é a salada inteira, é uma parte dela. Por isso que eu estou usando de lá. Se fosse a salada inteira, eu usaria só la salada. Mas o importante é que é o futuro. Tu vas manger, você vai comer. Você comerá, você vai comer a salada. Próxima. Il ou elle, né? Il va, depois vai usar o verbo no infinitivo. Então, olha o exemplo. Elle va boire du vin. Ela vai beber vinho. De novo, por que eu usei du vin e não le vin? Porque vinho é masculino. E eu usei du porque eu não sei a quantidade de vinho que eu vou beber. Se é uma taça, 2 taças, uma garrafa inteira, como eu não sei. Eu sei que é uma parte dele, não é inteiro. Eu vou usar du. E o que importa aqui é o futuro. Ela vai, depois o verbo no infinitivo. Elle va boire du vin. Ela vai beber o vinho. A próxima, nous allons. Nós vamos. Aí vou usar o verbo no infinitivo. Então está aqui. Nous allons parler en français. Nós vamos falar em francês. Nous allons parler en français. A próxima, vous allez. Vocês vão. Então, vous allez tous étudier en France. Vocês vão todos estudar na França. Então, a frase em si está dando uma ideia de futuro. E estou usando aqui o verbo ir e o verbo no infinitivo. Tá bom? Então isso torna futuro. Vocês vão estudar na França. Vocês vão todos estudar na França. E a próxima? Ils vont. Que é eles vão. Então, ils vont lire un livre. Eles vão ler um livro. Então isso torna futuro também. Tá bom? Então a diferença do futuro simples. Você tem aquela terminação AIS, AS, A, ONS, EZ e ONT. E o futuro proche, que é o futuro próximo, você usa o verbo ir, conjugado no presente, mas o verbo principal no infinitivo. E, para terminar, vamos ver os números de 280 a 290. Então, vamos ver. 280. 280. Então, 2 100, 4 20. Então, 2 vezes 100 seria 200. 4 vezes 20 seria 80. Então, 280. Tá bom? É assim mesmo
que fala e que se escreve. 281, 281. 282, 282. 283, 283. 284, 284. 285, 285. 286, 286. 287, 287. 288, 288. 289, 289. E 290, 290. Isso aqui eu vou explicar. É 200, dá 200, 420, dá 80 e 10, 90. Então é 200, 420, 10. Isso é 290. 290. Ok, pessoal? Então, essa foi mais uma aula de francês. A nossa aula 29. Tá bom? Vimos o futuro simples e o futuro próximo. Só para completar aqui, se vocês quiserem ter essa aula em doc, para vocês escreverem, mudar alguma coisa, até fazer exercícios, tá? Todas as aulas que vocês quiserem, mandem um e-mail para mim, eu vou deixar o e-mail na descrição, que eu envio para vocês a aula em doc, para vocês poderem fazer exercícios, responder alguma coisa, tirar dúvidas. Se quiserem tirar dúvidas também, deixem nos comentários, ou mandem um e-mail para mim, que eu vou tirar dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. E au revoir!